Pessoal, peguem agora o livro do Bienal, tá? Abram, o que é o caderno do aluno de vocês, né? Abram na página 83, a aula 13.4. Os textos de compreensão do Going to Future e do Simple Future. No Enem, os estudos do texto, as sequências discursivas e os gêneros textuais no sistema de comunicação e informação. O que são gêneros textuais, pessoal? Crônica, fábula, artigos de jornal, bilhete. Só lembrando, tá? Que vocês já devem ter estudado isso em língua portuguesa. E-mail, WhatsApp, são conversas, né? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês aqui. Aumentar em 2 para ficar um pouco melhor. Aqui ficou um pouco melhor. Pronto, fica um pouco melhor para vocês entenderem. Leia a tirinha abaixo. Vocês precisam traduzir essa tirinha, né, para vocês saberem o que está ocorrendo, né? O verbo to stuff está sendo usado com duplo sentido, com 2 sentidos aqui, ó. Aqui ele tem um sentido e aqui ele tem um outro sentido. Vocês vão pesquisar o to stuff, né? E o significado e descrever como ocorre o efeito do humor na tirinha. Então, pessoal, humor também é um gênero textual, tá? Que eu havia explicado aqui em cima para vocês, ó. E também é uma forma de gênero textual, tá? Aí, vocês vão responder aqui embaixo, né? Qual, no segundo quadrinho, como foi utilizado o verbo to stuff e o que ele significa. E no último quadrinho, vocês vão falar, né, o que aconteceu com o menino, como que ele interpretou o verbo to stuff no último quadrinho, tá? Que é esse quadrinho aqui, vocês vão falar como que ele interpretou esse verbo to stuff no último quadrinho, ok? Precisa ver a tradução, pessoal. Muitos slogans publicitários trabalham com jogos de palavras para chamar a atenção do público. Outdoor, vocês podem ver que acontece isso, né? Veja no site abaixo alguns slogans famosos e tente identificar as figuras de linguagem usadas. Pessoal, esse item aqui nós vamos fazer depois presentes, tá? Em sala de aula juntos, tá? Vamos partir lá para o texto 1. No texto 1, nós temos aqueles desenhos adaptados, né? Aí vocês precisam colocar o significado, né? De traduzir, né? Do glossário. To smell, rate, peppermint e can't. Vocês vão falar o que é o can't e vão colocar aqui no glossário a tradução, tá? E depois que vocês colocarem a tradução aqui, vão traduzir aqui o que o quadrinho está dizendo para que vocês possam preencher os exercícios. Baseando-se no cartoon anterior, assinale a alternativa correta. Aí vocês vão assinalar qual é a alternativa correta, tá? Eu vou pedir depois para que vocês mandem para mim essas respostas no meu e-mail, que eu vou deixar no final dos exercícios, tá? No final da explicação dos exercícios. No exercício aqui na página 84, a expressão sick and tired no primeiro quadrinho tem sentido equivalente em português a. Aí vocês vão dizer
vão assinalar qual é o sentido que ele tem. Na questão 3, no segundo quadrinho, a forma verbal, I'm going to, sinalizar, né? E vou mandar para mim a resposta, tá? Pessoal, só identifique na hora de mandar a resposta o gabarito, a questão e se é a questão A, B, C ou D, tá? A qual vocês escolheram. Na questão A4, a personagem de Barba Agar, aí vocês vão falar qual é o que ele estava fazendo lá no quadrinho, o que ele estava fazendo aqui no quadrinho, ó. Vocês vão assinalar o que ele estava fazendo aqui na questão 4. No texto 2, vocês precisam traduzir, tá? Tem um glossário aqui para vocês poderem traduzir e entender a tradução, tá? Do que se pede. E no exercício 2, se tiverem dúvida, pessoal, me mandem um e-mail que eu explico para vocês, principalmente no glossário, tá? Que muitas vezes ele não bate com a tradução do dicionário, com a pesquisa no dicionário, tá? Com base na charge, assinale a alternativa correta. Então, vocês vão ver baseados na charge, nessa charge aqui, vocês vão responder as questões do Enem, né? Na fase escolar, é prática comum que os professores passem atividades extra-classes, que marquem uma data para que elas sejam entregues para correção. No caso da cena da charge, a professora ouve um estudante apresentando argumentos para... Vocês vão falar, vai sinalizar qual é o argumento que o aluno apresentou, explicando do porquê, parari, parará, né? Tem que ter a tradução. Questão 3. Também vocês precisam fazer o glossário, tá? Vocês precisam aqui traduzir, né? Nut, que nós, né? Mas se vocês estiverem com dúvidas, me mandem um e-mail que eu respondo para vocês, ok, pessoal? Aqui vocês vão terminar de fazer a tradução, aqui vocês vão colocar o significado, né, a tradução, e aqui a tradução completa do texto, ok? No exercício 3, na página 85, baseando-se no cartoon, assinale a alternativa correta. O efeito cômico produzido pela fala da garçonete se deve ao fato de que, depois que vocês fizerem a tradução deste texto aqui, vocês conseguem responder essa questão 6, ok? Vocês vão falar, né? O efeito cômico produzido pela fala da garçonete se deve ao fato de que ela teve um efeito cômico nisso, né? No texto 4 do Enem, né, vocês precisam também colocar a tradução to remember, physical, e colocar a tradução aqui da conversa para poder traduzir o texto. Vocês vão escrever o texto aqui embaixo. No exercício 4, assinale a alternativa correta com base no cartoon acima. Com base nesse cartoon aqui acima, vocês vão explicar, né? A questão 7, por exemplo. A tira define como um segmento de história em quadrinhos. Pode transmitir uma mensagem com efeito de humor. A presença desse efeito no diálogo entre John e Garfield acontece por quê? Vocês vão assinalar por quê aqui, tá? Aí lá em cima, na página, aqui na página, Catching Up. Observe as seguintes orações abaixo. I'm going to start eating. Vocês vão explicar, né?
Vocês precisam ler essas observações. São todas as sentenças no futuro, mas são formas e usos diferentes. Então, aqui eles estão utilizando as sentenças no futuro, mas de formas diferentes. Na primeira oração, going to future, temos uma oração no futuro próximo, já planejada. Temos um planejamento aqui. E na segunda e a terceira oração, nós temos o simple future, que apresenta ações que expressam uma vontade ou um evento futuro. No exercício 5, vocês vão assinalar a afirmativa, vocês vão verificar qual é a afirmativa, a frase afirmativa, né? Usando o simple future, o going to future na sentença. Então, vocês vão reescrever a sentença aqui. Questão A. No simple future, vocês vão escrever the magazine, vão transformar, né? Eu vou dar um exemplo, tá? The magazines will use Photoshop with the models. Que vocês vão colocar aqui. Aí depois na questão B, vocês vão colocar como vai ficar essa frase na questão B. Então, aqui questão A. Um exemplo, tá? Só um exemplo. Para vocês seguirem, tá? De como vocês vão organizar a frase aqui. The magazine will use Photoshop with the models. Tá? E na questão B, vocês vão fazer a mesma coisa. Na questão 9, a mesma coisa, tá? Vocês vão utilizar o verbo will, vai pegar o verbo aqui na questão no simple future, né? E vão montar a frase aqui no simple future. Por exemplo, will be more specific about my favorite foods. Vocês vão falar qual é a sua comida favorita. Na questão B, mesma coisa. Como vocês irão utilizar o going to future nessa frase? Vocês vão reescrever essa frase no going to future. Na questão 10, vocês também vão utilizar o verbo will, tá? Dentro, mesma coisa, vocês vão utilizar esse exemplo no simple future e o going to no future. Então, vocês vão colocar a questão A e a questão B. Reescrever essa frase na questão A, reorganizar, né? Na questão A e na questão B. Isso eu já volto explicando pra vocês. Só um minutinho. Deixa parar esse barulho, senão não dá.